Oi pessoal, tudo bom? Então, gente, na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o parnasianismo, né? Esse movimento aí que aconteceu somente aqui no Brasil e na França, onde que teve início, né? Por que que ele tem esse nome, né? Parnasianismo, né? Parnasianismo, ele vem de Parnaso, né? Parnaso é um monte, né, na Grécia, que segundo a mitologia, né, habitava alguns deuses, né, principalmente deuses da arte, né, o deus Apolo, né. E o principal tema dos parnasianos era aquela famosa frase, né, a arte pela arte. O que que significava a arte pela arte, né? O que que eles queriam dizer com isso? Eles queriam dizer que a arte ela já se explicava por si mesma, né? A arte já era uma arte, né? Não precisava de mais nada, né? E esse movimento ele é muito poético, né? Como eu havia dito lá no início da aula. Né? Ele não aconteceu na prosa. E muitas pessoas confundem, né? Falam que ele é uma versão realista, né? Mas ele não é, porque ele não possui características do realismo. Vamos lembrar que o realismo é um movimento que aconteceu em Portugal e no Brasil. O parnasianismo ele não aconteceu em Portugal, somente no Brasil. E o parnasianismo apresenta características bem certinhas mesmo, né? Características bem pessoais dele mesmo, né? Que não se encontra em outro movimento, né? Como uma primeira característica, nós temos o esteticismo, né, que vem da palavra estética, né? O que importava para o parnasiano era a estética, né? Nós temos também agregado essa característica a impassibilidade. O que significa essa impassibilidade, né? Ele era mais objetivo no que ele queria dizer. Ele não era muito parecido com o romântico. O romântico tinha aquele negócio de sentimentalismo, meu amor, né? Já o parnasiano ele não tem isso, né? Se você sabe bem como é a poesia romântica, que eu falei na outra aula sobre gerações românticas, você vai saber o parnasianismo que é completamente o contrário, tá ok? Nós temos também uma outra característica agregada ao esteticismo, né? Nós temos uma poesia descritiva, né? O que é essa poesia descritiva, não é mesmo? É o seguinte, eles tinham um certo fetichismo para descrever determinado objeto, né? Por exemplo, eu tenho essa carteira aqui, né? Se eu pegar essa carteira, eu posso fazer, olhar, né? Observar, vou fazer uma poesia baseada nessa carteira, né? Ou então vou pegar essa caneta. Nossa, essa caneta é bonita, né? Eu vou fazer uma poesia baseada nessa caneta. Então, o Parnasiano ele fazia basicamente isso. Ele pegava um objeto e fazia uma poesia, né? A famosa poesia descritivista, né? Digamos assim. Ele também tem uma retomada dos modelos grego, né, clássicos, né, trazia um pouco de mitologia grega, né, Olavo Bilac fazia muito isso, que nós vamos falar um pouquinho sobre ele, né, e a perfeição formal, né, gente, que não podia faltar, que era o quê? As rimas, né, as famosas rimas, né. Como que eram feitas essas rimas, né? Nós tínhamos três classificações para essas rimas no parnasianismo, né? Nós tínhamos a rima pobre, que é quando as classes gramaticais elas rimavam, né? Faziam, tinha um finalzinho da palavra semelhante, digamos assim. Por exemplo, vento rima com catavento, ou isolada rima com parada, né? Digamos assim. Essa rima pobre é quando nós temos classes gramaticais rimando, né? Por exemplo, um substantivo vai rimar com outro substantivo, um adjetivo vai rimar com outro adjetivo, entendeu? Essa era a rima pobre. Nós temos já a segunda também, que é a rima rica, que é uma do que os parnasianos gostavam, né? Não eram apaixonados, mas gostavam. Que era o quê? É quando as classes gramaticais que rimavam eram diferentes. Por exemplo, um substantivo rimando com um adjetivo, ou um adjetivo rimando com um advérbio. É tipo isso, tá ok? Só para reforçar essa questão da rima, que eu acho que não ficou muito claro, essa questão da rima é quando nós temos o final da estrofe rimando com o final de outra estrofe, tá ok? É basicamente isso. Errei.
é o final do verso rimando com outro verso, tá ok? O final do segundo verso rimando com o quarto e o primeiro rimando com o terceiro. Isso se tratando de uma poesia AB, quando o estrofe é AB, ou pode ser ABBA, tá ok? É todo aquele processo quando a gente faz a escansão métrica, tá ok? E as rimas raras, né, que eles procuravam bastante, né? É quando as rimas faziam eram completamente diferentes, não tinha qualquer ligação com essa questão de classe gramatical, e era isso que eles procuravam, essas famosas rimas raras, né? E os parnasianos, eles escolheram, né, uma forma fixa, ao contrário dos românticos, né, que pregavam toda aquela liberdade e tudo mais, né? Que era o que, gente? A forma fixa que eles escolheram foram o soneto, né, dois quartetos, dois tercetos, e os versos eram versos alexandrinos. O que seriam esses versos alexandrinos, né? Eram os versos com 12 sílabas poéticas, tá ok? Bom, gente, agora vamos falar um pouquinho de cada autor, né? Nós temos aí Alberto de Oliveira, né? Alberto de Oliveira, ele teve a poesia, né, fortemente influenciada por essas características parnasianas, ó, mas ele tinha como principal característica o descritivismo, né, dos objetos, né? Tem até um vaso, ó, uma poesia dele que se chama Vaso Grego. Vale a pena você pesquisar no Google, tá ok? Nós temos Raimundo de Oliveira, né, coitado, conhecido como um plagiador, né, porque muitos falavam que ele pegava as poesias francesas, né, lia, né, e meio que mesclava algumas coisas, já que ele pegava, traduzia, né, entre aspas, porque ele não fazia isso, né, e passava aí a poesia dele, mas não era isso. Ele somente se inspirava nas poesias aí e montava as dele, tá ok? O Raimundo de Oliveira. E nós temos aí, falar em parnasianismo é falar nesse autor, né? Olavo Bilac. Não tem como, né? Para você identificar parnasianismo, só você ver Olavo Bilac, que juntamente de Machado de Assis, ele ajudou aí a fundar a Academia Brasileira de Letras, né? E tem um poema dele muito conhecido que se chama Profissão de Fé, onde ele compara o trabalho de um ourives, que é um homem que cuida de joias, né, do ouro, né, ao trabalho de um artesão. Olavo Bilac dizia que montar uma poesia, né, tem que ter todo um cuidado com as palavras, né? Nós temos que pegar a palavra e meio que lapidá-la, né? Tem que ter todo um cuidado com a palavra na hora de montar a poesia e fazer as rimas, não é mesmo? Bom, gente, parnasianismo é basicamente isso. Eu peço a vocês, pelo amor de Deus, que não confunda realismo com parnasianismo, tá ok? Porque o parnasianismo, ele não possui características do realismo, ele possui características bem marcadas, tá ok? Porque muitos falam, o parnasianismo é uma poesia, é uma versão poética do realismo. Não, nada disso, tá ok? Ele é bem diferente, mas o parnasianismo, ele foi contemporâneo do naturalismo e do realismo, tá ok? Bom, gente, na próxima aula a gente vai ver um pouquinho do simbolismo, né, que não foi um movimento muito divulgado no Brasil, mas que vigorou por um certo tempinho aí e fez parte aí desse conjunto de escolas da segunda metade do século XIX, que foi muito influenciado pelo cientificismo. Tá ok? Bom, o que eu tinha para falar era isso e espero ter ajudado. Um abraço.